Pessoal, boa tarde, tudo bem? 17 horas. Estamos iniciando mais um encontro sobre o direito das sucessões. E hoje a gente vai mudar um pouquinho a nossa rotina. Nós vamos falar, vamos sair um pouquinho da prática e vamos se debruçar um pouquinho mais na teoria. Pessoal, hoje a gente vai ser um pouquinho mais específico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a legislação que engloba o direito sucessório. Isso é uma questão que vem sendo recorrente porque muitos dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes, né, eles são advogados e buscam cada vez mais aprimorar um pouquinho mais seu conhecimento, cada vez mais se atualizar. Bom, vamos lá. Inicialmente, vamos trazer alguns conceitos do direito das sucessões, né? O direito das sucessões é um conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio, o ativo e o passivo, isso é, os créditos e os débitos, de alguém depois de sua morte, em virtude da lei ou em virtude do testamento. Ele está lá regulado no artigo 1784 até o artigo 2027 do Código Civil. Além disso, a gente tem o direito à herança garantido de forma constitucional, lá no artigo 30, no artigo 5º, inciso 30. Tá? Então, a gente tem como falar que tanto o direito das sucessões ele está englobado dentro do Código Civil, quanto dentro da Constituição Federal, que assegura o direito à herança. Né? Por isso que foi muito polêmico nos últimos dias essa questão do direito à herança, né? Mas por ser uma cláusula pétrea da Constituição Federal, ela não pode ser afetada de uma forma tão simples, somente por uma outra Constituição Federal, né? E aí tem um poder originário que vai gerar tudo isso. Então, o principal fundamento do direito sucessório é a propriedade. A gente não tem como tirar isso, desassociar isso, né? Então, o direito sucessório ele está intimamente ligado à propriedade e conjugado ou não ao direito de família. Tá? Vamos iniciar então. A sucessão em geral, pessoal. A sucessão ela pode ser classificada de duas formas. A sucessão legítima ou a sucessão testamentária. Tá? A sucessão legítima ou ab intestato ou aquela sucessão sem testamento é aquela que decorre da lei. Morrendo uma pessoa, sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos indicados pela lei. Já a sucessão testamentária é aquela que decorre de disposição de última vontade, ou seja, por testamento. Boa tarde, Paulo Petrac, tudo bem? Seja bem-vindo. Confirma pra gente se o som tá chegando legal. A gente já iniciou falando e eu não confirmei se o som tá bom, mas se tiver legal, segue o baile. Então, pessoal, como a gente já falou lá no início, para quem está chegando agora, a gente vai ser um pouquinho mais técnico nessas nossas próximas lives, justamente porque a gente tem visto que cada vez mais a gente tem trazido advogados para dentro da nossa rede, né? Então, isso acaba demandando ser um pouquinho mais técnico, tá? Hoje a nossa live ela vai tratar das sucessões, né, e da legislação pertinente às sucessões. Vimos que a sucessão ela é tanto determinada, ela está enquadrada dentro do Código Civil, lá do artigo 1784 até o 2027, mas também tem uma garantia condicional, que é lá do artigo 5º, inciso 30. Vimos também, por enquanto, até agora, que a sucessão legítima ou sem testamento é aquela que decorre de lei, onde a pessoa que morreu sem testamento, automaticamente a herança vai se transmitir aos legítimos herdeiros que a lei indica. E temos também a sucessão testamentária, que é aquela que decorre por disposição de última vontade, ou seja, por testamento. Havendo herdeiros necessários, isso é importante a gente comentar, quem são os herdeiros necessários? O cônjuge sobrevivente, os descendentes ou os ascendentes. O testador ele vai poder dispor somente da metade da herança, ou da metade do patrimônio ele pode deixar como herança. Está lá no 1789 do Código Civil. Trazendo um exemplo prático. Eu tenho lá 1 milhão de patrimônio. Sou casado e tenho filhos. Certo? Eu posso dispor de 500 mil desse patrimônio.
porque a outra metade automaticamente ela tem que ficar para os herdeiros, tá? Isso ainda tenho que separar a minha ação, né? Então, dos meus 500 mil da minha ação, que cabe a minha parte, eu tenho 1 milhão de patrimônio, 500 mil é da minha ação, os outros 500 mil eu vou poder, a metade disso eu vou poder dispor, a outra metade eu tenho que deixar obrigatoriamente para os meus herdeiros necessários. Tá? Então, a metade que constitui a legítima, vamos chamar assim, é aquela que é assegurada aos herdeiros necessários. Mas vamos trazer como se não houvessem herdeiros necessários, né? Não havendo herdeiros necessários, o testador ele tem plena liberdade de deixar os bens para quem ele bem entender, sendo que a única restrição é que, no caso do testador ser casado sob o regime da comunhão universal de bens, lá do 1667 do Código Civil, nesse caso o patrimônio do casal ele vai ser dividido em 2 meações, e a pessoa vai poder dispor somente da sua metade, né, da sua meação. Gente, o nosso ordenamento ele proíbe qualquer outra forma de sucessão, especialmente aquela contratual. Por exemplo, são proibidos pactos sucessórios, ou seja, a venda da herança ou dos direitos da herança, que acontecem antes da pessoa falecer. Por exemplo, o herdeiro não pode vender o seu direito à herança. Basicamente isso. Tá? A gente também conhece isso como negociação de herança de pessoa viva, que é vedado lá no 426, que é também chamada de pacta corvina. Né? Porém, pessoal, depois do falecimento, né, posso vir a fazer, e a gente faz isso de forma especial com aquela chamada cessão de direitos hereditários, que pode se dar de forma onerosa ou de forma gratuita, que pode se dar de forma universal ou ainda de forma singular. Vamos lá, pessoal, então. Como é que tá? Estão gostando? Deixem seu like lá no nosso... Vai aparecer ali embaixo depois, para quem estiver vendo pelo YouTube. Né? Seguem a gente lá no Insta, dão os coraçõezinhos, né? Que isso aí tudo ajuda a movimentar e entregar muito mais esses nossos vídeos para os nossos ouvintes. Gente, então falamos que a cessão de direitos ela pode ser a título universal ou a título singular, né? Vamos lá. A título universal é quando o herdeiro ele é chamado para suceder a totalidade da herança, fração ou parte dela, assumindo a responsabilidade relativa no polo passivo. Isso também vai ocorrer lá na sucessão testamentária, né? Então ocorre tanto na sucessão legítima quanto na sucessão testamentária. E ele vai ser um herdeiro a título singular quando o testador deixar, né, um bem determinado, um legado, né, um item específico da herança. Tá? O herdeiro, pessoal, a gente precisa deixar bem claro, ele não vai responder pelas dívidas da herança. Tá? Ele vai responder pelas forças que ele receber. Então, pelo patrimônio que ele recebe, ele também vai responder. O patrimônio, ele vai receber o patrimônio já livre de dívidas. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Porque o inventário nada mais é do que a análise do crédito com o débito. Né? Então, eu tenho 1 milhão de crédito a ser partilhado, mas eu tenho 500 mil de débito. O que o inventariante faz nesse meio de caminho até a gente chegar na partilha? Ele efetivamente vai chegar, vai recolher esses créditos todos que tem, pagar os débitos e daí partilhar o que sobrar. Por isso que a gente diz que o herdeiro não herda dívidas, né? O herdeiro não vai responder pelas dívidas da herança. Tá? Então, gente, agora que a gente já falou da sucessão, dos tipos de sucessão e da possibilidade da cessão dos direitos sucessórios, a gente vai falar um pouquinho do processo que tudo isso gera. Tá? A gente chama de processo ou procedimento. Eu prefiro chamar de procedimento, porque processo leva a crer a existência ou a necessidade da gente ingressar isso via judicial. E na realidade eu não tenho essa necessidade de ingressar via judicial. Eu posso simplesmente usar o meio extrajudicial para fazer o procedimento de inventário.
né? Então, aberta a sucessão, a abertura da sucessão, ela não se dá por um processo, ela não se dá por um procedimento, né? Pelo princípio da Cesini, a abertura da sucessão se dá no momento da constatação da morte, né? A partir do momento que ocorreu a morte, que está comprovada, né, a autoria dessa herança, a gente tem a abertura da sucessão, que também é chamada, o autor da sucessão também é chamado de decujus, né? O morto, o falecido, também é chamado de decujus, também é chamado de autor da herança, tá? Que é daquele de qual a sucessão se trata, ou seja, a pessoa que faleceu. Então, o falecido ele pode ser chamado de decujus, ele pode ser chamado de autor da herança, tá? Ele pode ser chamado de falecido. Então, muitas vezes a gente vai pegar dentro da jurisprudência e da doutrina várias formas de se chamar o morto, tá? Então, pelo princípio básico do direito das sucessões, o direito da Cesini, né, ele transporta a posse imediata do falecido, do morto, para os herdeiros. Ou seja, a gente transmite de forma automática e imediata o domínio e a posse da herança a todos os herdeiros legítimos ou testamentários do decujus, tá? Sem uma solução de continuidade. Não vai ter uma interrupção naquela posse, não vai ter uma interrupção naquela propriedade, porque ela vai ser transferida, né, o domínio e a posse eles vão ser transferidos automaticamente aos herdeiros, sendo que a propriedade ela vai ser transferida lá ao final, junto com o formal de partilha, tá? Junto com a partilha. Não existe uma interrupção efetiva no domínio e na posse, tá? E ainda que esses herdeiros, isso é importante a gente salientar, está lá no 1784 do Código Civil, ainda que os herdeiros ignorem o fato morte, né? Por exemplo, não souberam do falecimento, a própria lei, né? A própria lei define que automaticamente eles tomaram posse desses bens deixados, tá? Então, na realidade, o herdeiro, para receber a qualidade de herdeiro, né, ele não tem que praticar ato algum. A própria lei diz, com o falecimento, os herdeiros automaticamente assumem a posse e o domínio sobre os bens, tá? A partir desse ponto é onde a gente começa a ter os imbrólios judiciais, né, onde a gente tem que realizar efetivamente o procedimento de inventário através de processo ou de procedimento extrajudicial para que ocorra a efetiva transferência da propriedade, né? Então seja bem-vinda, Ana. Vamos dar uma paradinha aqui. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vindo o Eduardo, o Rodrigo. Quanto tempo, Rodrigo? Tudo bem? Né? Sejam bem-vindos. Espero que seja proveitoso a nossa explanação de hoje para todo mundo aí. O Eduardo, eu convidei ele para participar da live, ele fugiu, né? Saiu correndo aqui do escritório. Não sei porquê, acho que ele ficou com vergonha. Na próxima eu te pego, Eduardo, tu vai participar junto, né? A Catiele eu fiz ela participar semana passada e hoje o Eduardo estava aqui até agora há pouco tempo e se mandou. Mas na próxima eu te pego, Eduardo. Não vai fugir, não. Uma hora tu vai dar cara a tapa. A Karina também está aqui nos bastidores, né? Não quer participar, mas logo logo ela vai começar a participar também, né? Porque o pessoal quer que eu fique falando sozinho aqui. Não dá. A gente cansa. A voz depois de uma hora vai acabando devagarinho. É bom quando tem gente para a gente debater, né? Mas sejam todos bem-vindos. Espero que aproveitem e gostem, né? Como eu vinha falando, então, para os herdeiros, eles não têm um ato originário de aceitação dessa herança, né? A partir do momento do falecimento, a gente tem a passagem do domínio e da posse para os herdeiros. Mas aí que começam os grandes imbrólios, né? Que a partir desse momento também eles têm que responder pela administração desses bens. E a resposta pela administração desses bens ela vai se dar através do processo de inventário, que é justamente onde a gente vai regularizar essa posse, onde a gente vai pagar as dívidas e a gente vai transmitir a propriedade aos sucessores, né? Então, só se abre a sucessão, né, visando justamente a regularização da propriedade,
tá? Uma coisa importante, tá? O herdeiro, para ser herdeiro, para ter a característica de herdeiro, ele tem que ter sobrevivido, posteriormente ao falecido, tá? Então, quando eu tiver um herdeiro pré-morto ao falecido, ele não vai ser herdeiro, tá? Então, só herda quem estiver vivo na época do falecimento do autor da herança. Apesar do autor da herança ter tido vários filhos, não necessariamente todos aqueles filhos vão herdar se eles já tiverem sido pré-mortos ao autor da herança, eles não vão herdar. Então, o herdeiro que sobrevive ao decujus, ainda que por um instante, ele herda os bens, tá? E transmite esses bens aos seus sucessores, mesmo que ele faleça em seguida em ato contínuo. Tá? Então, sempre quando a gente vai abrir um inventário, a gente tem que analisar antes, e isso é importante você estar com um advogado bem capacitado em direito sucessório, porque a gente precisa apurar a capacidade sucessória dos herdeiros vivos. Tá? Uma segunda etapa seria a aceitação da herança. Essa herança deixada, né, esse monte deixado, ele pode ser, que a gente também chama de espólio, né? Ele pode ser aceito ou não, tá? Então, nem sempre os herdeiros eles vão aceitar essa herança, por N motivos, né? E aí a gente tem que analisar daí cada um, caso a caso, em um momento oportuno, mas o que tem que ficar bem caracterizado é que a herança ela pode ser ou não aceita, tá? Então, primeiro a gente vai analisar a aceitação da herança. Tá lá no 1804 do Código Civil. A aceitação da herança é um ato jurídico unilateral do herdeiro, pelo qual o herdeiro, seja legítimo ou testamentário, ele vai manifestar a livre vontade e o desejo de receber essa herança que é transmitida para ele. Tá? A aceitação ela vai consolidar o herdeiro, ou vai consolidar os direitos desse herdeiro. Ela é indivisível e incondicional. Isso quer dizer o quê? Eu não posso aceitar a herança em alguma condição específica. Só aceito se eu ficar especificamente com aquele bem. Ou eu só aceito se acontecer alguma coisa. Então, eu não posso montar ou criar uma condição para poder aceitar essa herança. Tá? Eu também não posso renunciar a essa herança por alguma condição ao termo. Por exemplo, eu renuncio a herança, eu aceito, mas eu renuncio em favor de fulano, em favor de Beltrano, que não é herdeiro, que não é sucessor a título algum. Tá? Então eu não posso impor condição, eu não posso impor termo. Eu só aceito a herança se eu receber até o final da semana. Né? Hoje é terça-feira, óbvio que eu não vou conseguir consolidar essa propriedade até o final da semana, tendo em vista os trâmites legais para tudo isso. Né? Isso serve justamente, pessoal, para preservar, né, a segurança nessa relação jurídica. Então, sempre quando eu tiver uma aceitação dessa herança, eu não posso criar uma condição para ela. Tá? A aceitação, pessoal, então, ela deve ser pura e simples. Tá? Sem qualquer retratação, sem qualquer condição, aliás, na recepção desse patrimônio ou desse legado deixado para mim. Tá? Uma vez aceita, eu não posso me retratar. Tá? Eu aceitei, eu vou levar até o final. Tá? Eu não posso dizer, eu aceitei, mas agora eu desisti de aceitar. Isso não existe. Tá? Daí eu vou ter que fazer um outro procedimento, né? Mas ela, via de regra, eu não tenho como desaceitar aquilo que está aceitado. Eu não posso me retratar sobre a aceitação. No entanto, ela pode ser anulada, ela pode ser revogada, né? Se após a ocorrência dessa aceitação, a gente verificar que o aceitante não é herdeiro, por exemplo. Né? Alguém vai lá e vai fazer uma impugnação à nomeação daquela pessoa X ou Y como herdeiro, ou o juiz analisa e verifica, olha, eles não são herdeiros porque a forma como eles herdaram, por exemplo, por representação, e o pai deles era pré-morto, a mãe deles era pré-morta e não podem ser herdeiros nesse momento. Certo? Então, a gente precisa analisar caso a caso, por isso é muito importante sentar e fazer o planejamento direitinho antes de qualquer
definição sobre quem é herdeiro. Eu preciso analisar a condição do herdeiro. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Como a gente prova essa aceitação? Como é que isso se dá num processo? Bom, ela se dá de 3 formas, né? Ela pode ser expressa, tácita ou presumida. Ela vai ser expressa quando por um escrito público ou particular, e pode ser pelo próprio ingresso nos autos, né? De um processo que já está em andamento, ou até pela prática de atos que viabilizem, né? Que demonstrem realmente que aquela parte aceitou. Ela pode ser tácita quando os herdeiros tomam atos compatíveis na qualidade, como herdeiros, efetivamente, né? Como, por exemplo, passar a administrar os bens da herança. Ela pode ser presumida quando o herdeiro permanece silente, quando, por exemplo, é notificado e fica quieto. Não declara nem que aceita, nem que não aceita. Né? Se ele não declarar nem que aceita nem que não aceita, ela é presumida que ele aceitou aquela herança. Tá? Mas a gente tem que deixar claro também que o herdeiro pode renunciar a essa herança. Né? Quando é que ele vai renunciar a essa herança? A renúncia da herança, ela é um ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro ele vai declarar expressamente que ele não aceita a herança que ele tem direito. Né? Ele abre mão da titularidade dessa herança. Automaticamente ele não vai receber, ele não vai sofrer os efeitos de herdeiro, ele não vai receber essa herança. É um ato solene em que ele vai fazer, por ser solene, através de uma escritura pública emitida num tabelionato de notas, ou num cartório de notas, dependendo do estado que você está vendo. Tá? Então, a renúncia da herança, ela é um ato solene. Tá? Eu posso fazer isso a termos nos autos. Em alguns estados, o Código de Organização Judiciária permite que seja tomada a termo nos autos. A legislação permite que seja tomada a termo nos autos, mas em alguns estados não é aceito que seja por termo nos autos, e sim por escritura pública de renúncia. Ou então, o que acontece? Eu posso ir ao cartório, ir no cartório judicial, né, ir aos autos e dizer nos autos para o escrivão no processo, né, que eu renuncio dentro do processo judicial já judicializado. Tá? Mas, via de regra, se faz por escritura pública, bem tranquilo, ou lá por termo nos autos, dentro do cartório, não no tabelionato, mas dentro do cartório judicial, na serventia judicial, onde o processo está se desenvolvendo. Tá? Se o herdeiro, pessoal, quais são os efeitos dessa renúncia? Tá? Se o herdeiro renunciar em favor de outra pessoa, isso não é uma renúncia, tá, pessoal? Isso é uma cessão de direitos. Tá? Porque quando a gente renuncia, a gente renuncia para o todo. A gente está devolvendo para o espólio a parte que a gente está renunciando. Tá? Então é considerado isso uma cessão de direitos. E isso gera algumas outras características, como, por exemplo, né, a necessidade do recolhimento dos tributos. Tá? Porque na cessão de direitos eu tenho recolhimento de tributos, seja ela oneroso ou seja ele gratuito. Tá? Na verdade, ela vai incidir daí o imposto de transmissão de doação. Tá? Porque a cessão de direitos por uma renúncia é uma forma de maquiar a doação. Tá? Então, o Estado ele vai cobrar o tributo incidente sobre isso. Tá? É aquilo que a gente chama de renúncia translativa. Tá? No direito. Ele vai ocorrer a renúncia translativa porque eu estou renunciando para alguém ou estou renunciando a algum item específico. E essa renúncia de algum item específico para alguém, na realidade, é um acréscimo de patrimônio, é um desvirtuamento da renúncia, do Instituto da Renúncia. Então, a renúncia válida é aquela abdicativa, isso é aquela gratuita, pura, simples, onde o herdeiro ele vai abdicar o direito em favor ao espólio. Isso é, todos os demais herdeiros vão receber um pedacinho daquela parte que caberia ao renunciante. Tá? Então, para que a renúncia seja perfectibilizada, a gente precisa que o renunciante tome algumas atitudes e cumpra alguns requisitos. Vamos lá. Capacidade jurídica do renunciante. Isso quer dizer o quê? Os incapazes não podem renunciar. Tá? Os incapazes não podem renunciar. Ah, mas eles têm lá o seu representante legal. Beleza.
O representante legal pode renunciar? Também não pode. Ele precisa de uma autorização judicial. Tá? O representante legal ele vai precisar de uma autorização judicial para poder renunciar à herança. Tá? Isso por quê, pessoal? Porque o direito do menor ele é protegido. Tá? O direito do menor, o menor ele é tutelado pelo Estado de todas as formas. E muitas vezes a gente não sabe qual é a intenção desse representante, né? E esse representante ele pode vir, por exemplo, se ele vai concorrer como herdeiro também, ele pode vir a se locupletar de forma ilícita sobre o patrimônio do menor. Tá? Então, isso é uma forma da gente proteger o patrimônio futuro desse menor. Outra característica, a renúncia ela deve ser, outro requisito, né, ou característica, ela deve ser feita como prescrito na lei. Isso quer dizer que, por escrito, por escritura pública ou ato judicial. Não há renúncia tácita. Lembra que eu falei lá, a aceitação ela vai ser tácita, mas a renúncia não. Tá? A aceitação, a gente vai dizer, ó, a gente pode ficar quieto e a aceitação vai ser tácita. Eu entendi que tu aceitou. Foi citado, tu não veio no processo, mas tu aceitou. Agora, a renúncia, ela tem que ser escrita. Ela não pode ser tácita, ela não pode ser presumida e ela não pode ser feita de próprio punho. Inclusive, para ela ser feita lá no processo, como eu falei, né, o renunciante tem que comparecer no processo e renunciar nos próprios autos, onde um servidor do cartório judicial, da serventia judicial, vai tomar a termo essa renúncia e o juiz pode ou não homologar. Tá? Geralmente homologa, sem problema nenhum, se ela for integral. Tá? Então, é um requisito muito importante, a aceitação, a renúncia, da renúncia. Tá? Ela tem que ser por escrito. Mais um requisito é que a renúncia ela deve ser um ato integral, ou seja, vai inexistir a possibilidade da renúncia ser parcial. Né? É impossível eu renunciar de forma parcial a uma herança. Ela é indivisível. O meu direito à herança ele é indivisível. Indivisível até onde? Até a partilha. Porque até a partilha todo mundo é dono do todo. Ou todo mundo é dono de um percentual do todo não individualizado, vamos dizer assim. Né? Sendo que lá ela vai ser dividida aonde? Aonde é que eu vou identificar qual é o meu percentual? Lá na partilha. Tá? Se a renúncia, como eu falei, for translativa, isso é, de algum item específico, para alguém específico, ela vai ser translativa, ela vai ser equiparada à cessão, vai ter incidência do imposto de transmissão por doação. Tá? A gente também precisa respeitar, pessoal, o direito de eventuais credores. Se a renúncia, melhor dizendo, prejudicar algum credor, né, o próprio credor pode ir lá e aceitar a herança no nome do renunciante. Tá? Isso é bem importante a gente ter isso em mente para quem trabalha na parte de cobrança, principalmente. Né? Os credores eles podem ir lá e aceitarem a herança em nome dos devedores. Tá? Se o renunciante for casado, depende da outorga uxória da esposa. Tá? Por quê? Porque o direito à sucessão, né, o espólio, ele é considerado um bem imóvel. Então, para mim fazer a renúncia, se eu sou casado, eu preciso da outorga uxória. Tá? Essa renúncia, pessoal, ela traz alguns efeitos práticos para o renunciante, tá? E para todos os demais herdeiros. Vamos ver aqui um por um. Tá? Temos como efeitos da renúncia. O primeiro efeito é que o renunciante é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Seus efeitos eles vão retroagir a data da abertura da sucessão. Né? A gente só precisa observar o seguinte, aquele que renuncia à herança, né, ele pode aceitar um legado. Por exemplo, eu renuncio à herança, mas eu recebi um bem por testamento. Eu não estou renunciando ao testamento, eu estou renunciando só à parte que me caberia como sucessão legítima, não testamentária, certo? Então, aquilo que eu receber por testamento através de legado, bem tranquilo, isso não está englobado na minha renúncia à herança, tá? Então eu posso renunciar à herança, mas eu posso receber por testamento. Não vai influenciar em nada uma situação com a outra. Segundo ponto importante, o quinhão hereditário do renunciante, na sucessão legítima, vai se transmitir de imediato aos herdeiros da mesma classe, que é o direito de acrescer. Tá? Então,
o meu percentual, quando eu renuncio, o percentual da minha parte, né, ele cai como transmitido, ele vai ser transmitido de forma automática e imediata a todos os herdeiros da mesma classe. Tá? A gente precisa falar também que os descendentes do renunciante, caso esse morra antes de encerrado o procedimento de inventário, não vão herdar por representação também. Tá? No entanto, se aconteceu a renúncia e só ficaram, né, na classe os filhos, aí eles vão herdar por cabeça, vão herdar por direito próprio e não por representação. Portanto, é um pouquinho mais complexo. Vocês imaginem assim, que não existem outros herdeiros e ocorre o falecimento do único herdeiro. E esses filhos herdam não porque eles são sucessores diretos do falecido. Tá? Eles não são sucessores diretos do genitor, mas porque justamente não tem mais ninguém para herdar. E aí eles herdam. Tá? Então, é meio complexo. É uma situação que a gente tem que analisar de uma forma bem analítica, né? Bem direta. Né? Porque se não existe mais nenhum sucessor e só existiam os herdeiros do sucessor que foi renunciante, eles vão herdar. Eles vão herdar por quê? Porque eles herdam de forma direta, tá? E não por representação. O que mais, pessoal? Características ainda da renúncia. O renunciante não perde o direito do usufruto e nem a administração dos bens. Tá? Então, os bens foram transmitidos, por exemplo, aos filhos menores, aos netos, vamos dizer assim. Tá? E foi deixado no usufruto do renunciante. Morreu o proprietário, morreu o autor da herança, certo? Apesar de eu renunciar e os meus filhos têm o direito ao usufruto, não, eu renuncio, mas eles continuam com o direito de usufruto, tá? Então, se os bens foram deixados ao usufruto do filho do renunciante, mesmo que eu renuncie, o usufruto não é extinto, tá? E eu acho que agora aqui o ponto mais importante que a gente vai falar hoje. A renúncia, ela é irretratável. A renúncia, ela é irrevogável. Uma vez feita a renúncia, não há como se desrenunciar. Não tem como eu desistir da renúncia. Não tem como eu me retratar da renúncia. Justamente porque tem essa pegada patrimonial, né? Muitas coisas podem ocorrer entre a renúncia e a eventual retratação. Por exemplo, posso causar prejuízos a terceiros. Eu renuncio porque eu tenho uma dívida, né? Eu tenho um credor, está me cobrando uma dívida, e eu renuncio à herança justamente a me não pagar esse credor, né? Ah, mas daí depois o credor lá prescreveu o direito de cobrança do credor. Ah, bom, agora eu vou, e o meu inventário não terminou, eu vou desistir dessa renúncia. Então eu trouxe um prejuízo ao credor, por quê? Porque prescreveu o direito dele de me cobrar, como eu não tinha herança, ele não se habilitou, e automaticamente agora eu vou me retratar da renúncia, né? E vou voltar a ser herdeiro para poder ter de volta a possibilidade de ter aquele bem para mim. Tá? Então eu não posso voltar atrás depois que eu renunciar. Entendido até aqui, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, manda no direct, me escreve no WhatsApp, nos manda por aqui, lá pelo YouTube, tá? Vou fazer uma pausinha para tomar uma água, que hoje está um calor aqui. Né? E se quiserem também comentar lá, dizer como é que estão achando, o que estão achando da aula, desse nosso bate-papo. Não é uma aula, né, pessoal? É um bate-papo, não tira dúvidas ali. A gente acaba compilando. Hoje está sendo um pouquinho mais técnico, porque a gente tem bastante advogado assistindo, bastante bacharel, bastante pessoal que está se preparando para a OAB, bastante gente que está formada há pouco tempo e quer entender um pouquinho mais, quer se aprofundar. Né? Tem o pessoal que está vindo para a nossa comunidade, justamente o pessoal que faz parte do nosso projeto de parcerias, né? Que não pode estar aqui hoje junto com a gente no escritório, mas está na sua cidade, no seu escritório, vendo as nossas lives, justamente para capacitar, para poder enxergar melhor a parte do direito sucessório, o pessoal que está começando a trabalhar com direito sucessório, que ainda não trabalha, em breve vai ter muita novidade, né? Muita novidade mesmo. O projeto Parcerias está evoluindo, está ficando bem bacana,
A gente provavelmente no início no meio do mês que vem a gente já vai fazer, vai trazer muita novidade, né, para a gente começar 2023 com o projeto Parcerias evoluindo ou evoluído, né, num novo formato, onde você vai ter muita informação nova, vai poder usar muito mais o nosso escritório, a nossa parceria vai ficar muito mais forte, bem bacana mesmo. Né? Acredito aí que meio do mês que vem a gente traz novidades, início do ano que vem a gente começa com essas novidades de uma forma muito mais forte, onde vocês vão ter muito mais interação com a gente. Vai ser bem bacana. O pessoal que vem para o projeto Parcerias está pedindo isso e a gente só está ajustando os últimos detalhes aí antes de lançar, vocês vão ver, vai ser muito bacana. Entendido até aqui? Bom, ninguém mandou nada, seguimos. Né? Essas dúvidas elas são comuns, né? Não esquece, pessoal, sigam a gente lá nas redes sociais, né? Quem me sigam no privado, me sigam no escritório, Estúdio MVA. Né? É muito importante que vocês sigam a gente, porque quanto mais seguidores a gente tiver, mais interação a gente tiver, mais gente vai participar, as plataformas elas vão fazer uma entrega maior. Né? Então, quanto mais gente seguir a gente, mais gente der os coraçõezinhos lá, comentarem, se puderem comentar, comentem. Né? Justamente por quê? Porque daí o sistema entende que a gente está tendo interação e entrega para mais gente que não nos segue ainda. Né? E toda semana a gente está trazendo lives com muita informação. Se vocês tiverem assuntos, mandem lá no privado, mandem nos comentários para assuntos que vocês queiram que a gente traga para as próximas lives. Né? A gente agora também tem o nosso canal no YouTube. Tá? A gente precisa que vocês interajam com a gente lá também, que vocês sigam a gente lá no YouTube. Né? É só... vai aparecer um linkzinho depois ali, a gente vai colocar o nosso link do YouTube, mas é bit, né? bity.li.com/EstúdioMVA, né? E aí já vai jogar vocês direto para o nosso canal lá no YouTube. Repetindo, bity.li.com/EstúdioMVA. Por que não é Estúdio MVA direto? Porque eu preciso ter um número maior de seguidores lá para poder ter o meu link exclusivo, né? E por isso que a gente está usando o encurtador de link ali para vocês poderem. Então, vão lá, sigam a gente, sigam o nosso canal, compartilhem, peçam para os amigos de vocês seguirem nosso canal, que ajuda muito a entregar material de qualidade para todo mundo. Tá? Então é bem importante que você se inscreva lá, principalmente no YouTube, pessoal. A gente está fazendo essa campanha justamente para trazer seguidores do YouTube para a gente poder entregar um material de qualidade, para a gente poder começar a integrar o YouTube e o Instagram. A gente precisa ter um número maior de seguidores, um número maior de visualizações, tá? Vamos seguindo então. Falamos sobre, recapitulando, né? Falamos sobre o direito à herança, né? A legislação específica do direito à herança. Falamos sobre a possibilidade da aceitação da herança. Falamos sobre a possibilidade da renúncia do acervo hereditário. E agora a gente vai falar sobre herança jacente e herança vacante. Está lá entre o artigo 1819 e 1823 do Código Civil. O que vem a ser isso? Vocês já ouviram falar, muita gente ouviu falar da herança vacante, da herança jacente, né? Para a gente falar de herança jacente e vacante, a gente tem que falar da participação da sucessão do município, na sucessão, né, do município, do Distrito Federal e da União. Tá, pessoal? Na verdade, a administração pública ela nunca vai ser herdeira. Tá? Ela não vai se tornar possuidora dos bens da herança no momento da morte dos decujos, como acontece com os demais herdeiros. Seja bem-vindo, Éder. Seja bem-vindo, Vivian, Fabiano. Obrigado pela audiência. Seguindo lá então, como eu vinha falando, a administração pública ela não vai ser herdeira. Tá? Ela não vai se tornar possuidora, ela não vai ter domínio sobre a herança com a morte do decujus, com a abertura da sucessão. Né? Mas quando o falecido não deixar testamentos, quando o falecido não deixar herdeiros conhecidos, ou quando esses renunciarem à totalidade da herança, os bens eles vão para ir para o município ou vão ir para o Distrito Federal, dependendo de onde é que estão localizados.
né? Ou ainda para a União, no caso do território, mas hoje a gente não tem nenhum território, então, via de regra, eles vão para o município ou para o Distrito Federal. Mas isso aí não é de imediato. Tem um procedimento legal que deve ser seguido, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Tá? A herança jacente. Tá? Falecendo uma pessoa, não tendo herdeiros conhecidos, não tendo herdeiros nenhum, não tendo sido localizado herdeiros desses, né, os bens vão ser arrecadados. A gente vai nomear, o Estado vai nomear um curador, uma pessoa, para conservar esses bens e administrar esses bens. Né? A característica principal da herança jacente é a transicionalidade dos bens. Né? Isso quer dizer o quê? Os bens vão ser transitoriamente administrados por alguém. Tá? Essa herança jacente ela não vai ter uma personalidade jurídica. Ela é uma universalidade de direitos, como a gente chama. Né? Vão ser expedidos, vão ser emitidos vários editais convocando eventuais sucessores. Né? E somente após todas essas diligências, não aparecendo herdeiro algum, e decorrido um ano depois do primeiro edital, é que a gente vai ter a declaração da vacância. Tá? Então, a herança jacente ela é anterior à herança vacante. A herança jacente é o período de um ano, né, que essa herança, que o Estado vai ficar procurando um herdeiro, tá? Para que esse herdeiro possa receber o domínio e a posse dessa herança. Decorrido um ano, a herança passa a ser vacante. Ninguém foi lá e reivindicou essa herança, ela vai passar a ser vacante. E aí, gente, superada então essa primeira fase da herança jacente, a gente abre a fase da herança vacante, tá? Que é onde o Estado, num sentido amplo, né, o município, a União e o Distrito Federal, né, mas ainda não passa de forma plena, essas propriedades ainda não vai de forma plena para esses entes. Tá? Por quê? Somente depois passados 5 anos de decretada herança vacante, tá, é que a gente vai ter a abertura da sucessão e essa propriedade vai cair em domínio público. Tá? Então, eu tenho um ano, durante esse um ano, o Estado ele vai buscar um herdeiro, que é a herança jacente. Passado um ano, vai ser aberta a sucessão, efetivamente, onde não vai ser passada a propriedade, a gente vai esperar 5 anos, e aí sim, passados 5 anos, não comparecendo o herdeiro, cai para a União, Estado ou município, ou então, aparecendo um herdeiro, a gente vai converter essa arrecadação em um inventário regular e o herdeiro vai passar a ser o inventariante e passar a ter a propriedade, a posse, o domínio e, por consequência, a propriedade do bem lá no futuro. Tá, pessoal? Então, essas dicas que a gente traz hoje, elas são muito importantes, principalmente para você que está começando a militar na área do direito. Tá? Que justamente quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa analisar muito bem a documentação, a cadeia sucessória, a forma do recebimento da sucessão, justamente para mim saber se a pessoa que está vindo conversar com você, ela é herdeira, ela tem a capacidade de estar lá naquele processo, né? Porque muitas vezes a gente recebe no escritório pessoas que acreditam ser herdeiras, mas não são, né? Justamente por quê? Porque elas têm algum herdeiro que exclui elas da sucessão por estarem numa outra camada sucessória. Tá? Muitas vezes um sobrinho distante vem achando que faz parte da sucessão, não, mas eu tenho os herdeiros anteriores que vão excluir, eu tenho herdeiros necessários, filhos, por exemplo, que vão excluir, por exemplo, os sobrinhos da herança. Né? Vão excluir os sobrinhos da sucessão. Isso é muito importante a gente analisar sempre de forma correta. Né? Então, na nossa próxima live a gente vai analisar essa cadeia sucessória, a gente vai trazer exemplos. Acredito que a gente já vai estar conseguindo projetar dentro aí no próprio Instagram, a gente já vai estar conseguindo projetar alguns gráficos, alguns esquemas, né, para a gente mostrar para vocês
essa cadeia sucessória que ela na parte visual ela fica muito mais fácil, tá? Mas via de regra, o que acontece? A gente tem a vocação hereditária, né, dos herdeiros legítimos, que estão lá no 1829 até o 1844, onde os sucessores, chamamento dos sucessores para o processo, ele é feito de uma forma sequencial. Tá? Essa vocação hereditária ela tem uma ordem, ela tem uma relação preferencial, né? E quem é que estabelece essa relação preferencial? A própria lei. Tá? Vamos dar um spoilerzinho aqui. Né? São chamados a suceder na sucessão legítima uma divisão por classes. Eu tenho, por exemplo, 4 classes. Os descendentes, mais o cônjuge. A segunda classe são os ascendentes, mais o cônjuge, se houver. A terceira classe é só o cônjuge. A quarta classe, eu tenho colaterais até o 4º grau. Então, eu tenho a primeira, e uma classe ela vai excluindo a outra. Tá? Os descendentes, na classe dos descendentes, os mais próximos vão excluir os mais remotos. Os de mesmo grau vão suceder nos mesmos direitos de sucessões por cabeça, e não por estirpe. E quando eu tenho ascendentes, pessoal? Se eu tenho ascendentes, os mais próximos excluem os mais remotos. É bem difícil de acontecer, mas acontece, tá? Mas não tem distinção também entre linha materna e linha paterna. O que interessa é o grau é de ascendente, tá? Não tem direito de representação para ascendente, por exemplo. Os colaterais, os mais próximos, também excluem os mais remotos, né? Com exceção do direito de representação do filho do irmão pré-morto, certo? Então a sucessão hereditária, a cadeia de sucessão hereditária, ela tem várias características bem específicas que a gente vai analisar na nossa próxima live com bastante calma, né? Mas é bom deixar esse spoilerzinho para vocês de que existem 4 classes, né? A primeira classe é a dos descendentes, mais o cônjuge. A segunda classe é dos ascendentes, mais o cônjuge. E uma exclui a outra. Então, por exemplo, se eu tenho descendentes, eu já vou excluir a classe dos ascendentes. Isso quer dizer o quê? Os meus pais não vão herdar, certo? Agora, se eu não tenho descendentes, mas eu tenho cônjuge, olha, os meus pais vão herdar com os meus cônjuges, independente da minha ação, certo? Ah, mas eu não tenho descendentes, eu não tenho ascendentes, eu não tenho cônjuge. Então eu tenho o quê? Eu tenho que a minha herança ela vai para os colaterais até o 4º grau, certo? Então a gente precisa analisar com calma isso, vai ficar para uma próxima live, até porque a gente já está aí há quase 50 minutos falando, tá? Pessoal aí do apoio, por favor, já deixem anotado que a gente ficou devendo esta parte, né? E aí a gente vai explicar direitinho a sucessão hereditária, como é que define esses quinhões. Provavelmente a gente já vai estar a gente vai conseguir projetar para vocês no próprio Instagram, que o Instagram ele é um pouquinho mais complicado da gente fazer a participação das telas, né? Mas a gente já vai conseguir fazer, tá? Mas a gente vai deixar aqui como spoiler para vocês que uma classe só vai ser chamada quando faltarem os herdeiros da classe precedente. Então os ascendentes só vão ser chamados na sucessão se não tiver descendentes, né? Que dentro de uma classe o grau mais próximo exclui o grau mais remoto, tá? Isso quer dizer o quê? Os netos não herdam se tiverem filhos, né? A herança vai somente para o filho. A gente vai excluir os netos, isso que eu quis dizer. Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente são herdeiros necessários. Nesse caso, o testador ele só vai poder dispor do testamento da metade da herança. Isso é, metade dos seus bens obrigatoriamente, ou metade da sua meação obrigatoriamente vai ter que ir para os herdeiros necessários. Salvo em alguma hipótese de deserdação, que isso aí dá um outro tema para uma outra live, a deserdação, né? Depois também a gente vai falar de direito de representação, provavelmente também na próxima semana. Espero então, pessoal, que vocês tenham gostado, tenham curtido, que faça uma diferença na advocacia de vocês, né? Que para aqueles que não são advogados, mas que têm interesse pelo assunto, né? Temos aqui contadores junto também, temos clientes vendo a live, que espero que também sane algumas dúvidas, algumas dificuldades, né? Porque esse é o nosso objetivo, é trazer clareza, trazer conhecimento, trazer
facilidade de compreensão de você. E principalmente para os nossos parceiros, né, trazer um pouco mais aprofundado o tema para justamente auxiliar vocês lá no projeto Parcerias no quesito conhecimento, né? Trazer conhecimento nunca é demais. Certo, pessoal? Agradeço a presença de todos. Se ficarem com alguma dúvida ainda, mandem no direct pra gente, mandem lá no Insta, mandem pelo WhatsApp, WhatsApp aqui do escritório, né? Se você está precisando fazer um inventário, consulta um advogado capacitado para isso, né? Acho que é muito importante você estar bem orientado, bem assessorado nesse momento, que é um momento difícil, a gente sabe, né? Mas é um momento que a gente não pode deixar para passar, né? É um momento, porque, como eu expliquei lá no início, para quem perdeu o iniciozinho, a posse e o domínio eles se transmitem com o falecimento. E esse falecimento ele gera a necessidade de administração desses bens. E a administração desses bens se dá através da abertura do procedimento ou do processo de inventário. Tá bom, pessoal? Uma boa semana para todos. A gente fica à disposição caso alguém tenha dúvidas, pelos nossos contatos habituais, pelo nosso WhatsApp 51 3150 8799, pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Fiquem bem à vontade. Lá no YouTube, pessoal, tem todos os nossos vídeos semanais, tá? Então, se você tem alguma dúvida ainda, pode rever os nossos vídeos. Esse vídeo de hoje já vai estar indo para lá. O vídeo ele vai sem tratamento, ele vai como a gente falou aqui, né? Até porque são vídeos curtos e dá para você rapidinho achar o que você buscava. Certo, pessoal? Obrigado, uma boa semana e até a próxima!